Doutor Márcio Henrique Santana acordou naquela segunda-feira de março com a mesma sensação de controle absoluto que o acompanhava há 15 anos. Aos 48 anos, ele era o chefe da emergência do Hospital Santa Helena, uma das instituições privadas mais prestigiadas de São Paulo. Seu Mercedes-Benz C250 estava impecavelmente lavado na garagem, seu terno Gubós pendurado no closet e sua agenda repleta de cirurgias que lhe renderiam mais R$ 15.000 naquele dia. A rotina matinal era um ritual sagrado: café expresso duplo, leitura rápida do jornal econômico, verificação dos e-mails no celular último modelo. Tudo meticulosamente cronometrado para chegar ao hospital às 7h30 em ponto, quando todos já estariam trabalhando e ele poderia fazer sua entrada triunfal. Márcio havia construído sua carreira como se fosse uma fortaleza. Formado pela USP com especialização em cardiologia nos Estados Unidos, MBA em gestão hospitalar, currículo que ocupava 3 páginas de realizações acadêmicas e profissionais. Era respeitado, temido e admirado, nem sempre na mesma proporção, mas sempre com a intensidade que seu ego exigia. No Hospital Santa Helena, ele não era apenas mais um médico. Era o Dr. Márcio, aquele para quem todos se curvavam, cujas decisões eram inquestionáveis, cujas piadas, mesmo as mais sem graça, rendiam gargalhadas obsequiosas dos residentes. Naquela manhã específica, enquanto dirigia pelas ruas ainda vazias de São Paulo, Márcio sentia-se particularmente satisfeito consigo mesmo. Havia fechado um contrato de consultoria com um hospital em Dubai. Sua conta bancária havia ultrapassado a marca de 2 milhões, e sua ex-esposa finalmente havia parado de importuná-lo sobre a pensão alimentícia das filhas. Tudo sob controle, murmurou para si mesmo, ajeitando a gravata italiana no retrovisor. Ele não fazia ideia de que, nas próximas 8 horas, uma auxiliar de limpeza de 52 anos, que ele nem sabia que existia, destruiria completamente a imagem que tinha de si mesmo e do mundo ao seu redor. Chegou ao hospital pontualmente, cumprimentou o porteiro com um aceno displicente e seguiu direto para seu consultório no 5º andar. O ritual era sempre o mesmo: verificar as cirurgias agendadas, revisar prontuários, atualizar-se sobre os casos mais complexos. Às 8h15, durante a reunião matinal da equipe médica, ele fez uma das suas observações habituais sobre padrões de qualidade e excelência no atendimento. Os médicos mais jovens anotavam religiosamente cada palavra, como se fossem ensinamentos de um oráculo moderno. Lembrem-se, disse ele com aquela autoridade que cultivava há décadas. Este hospital atende a elite de São Paulo. Nossos pacientes esperam não apenas competência médica, mas sofisticação em todos os aspectos do atendimento. Desde a recepção até a limpeza dos quartos, tudo deve refletir nossa excelência. Dr. Rafael Mendes, residente de 2º ano, levantou timidamente a mão. Dr. Márcio, e quando chegam pacientes estrangeiros que não falam português, às vezes fica complicado a comunicação. Márcio sorriu desdenhosamente. Rafael, qualquer pessoa minimamente educada fala inglês básico. E se não fala, sempre há aplicativos de tradução. Não é um problema real para quem tem preparo adequado. A resposta soou como uma verdade inquestionável, e ninguém ousou contestar. Afinal, quem ali teria coragem de discordar do Dr. Márcio Santana? Às 9h30, ele estava em seu consultório revisando o prontuário de um empresário japonês que seria submetido a uma angioplastia, quando sua secretária, Valéria, bateu na porta. Dr. Márcio, chegou uma emergência no pronto-socorro. Acidente de carro com vários feridos. Alguns são estrangeiros. Estou indo, respondeu ele, vestindo o jaleco com a mesma pompa com que um general veste sua farda. Ao descer para a emergência, Márcio encontrou uma cena de caos controlado. 3 ambulâncias haviam chegado simultaneamente com vítimas de uma colisão múltipla na Avenida Paulista. Entre os feridos, havia 2 casais de turistas, alemães e franceses, que estavam no Brasil para uma convenção empresarial. A equipe médica já estava em ação, mas havia um problema evidente. Nenhum dos pacientes estrangeiros falava português, e a comunicação estava sendo um desastre. Márcio observou a situação por alguns minutos, sentindo uma irritação crescente. Como chefe da emergência,
Era sua responsabilidade resolver aquele tipo de problema, mas na verdade, ele próprio não dominava idiomas estrangeiros, além do inglês técnico que havia aprendido durante a especialização nos Estados Unidos. Era quando viu Helena Rodrigues tentando limpar o sangue do chão perto de uma maca. Helena era uma das auxiliares de limpeza mais antigas do hospital. Uma mulher pequena e discreta, cabelos grisalhos sempre presos em um coque simples, que há 8 anos fazia seu trabalho silenciosamente, sem nunca incomodar ninguém. Para Márcio, ela era simplesmente parte da mobília do hospital. Assim como os outros funcionários de apoio, ela existia para manter o ambiente funcionando enquanto os profissionais importantes, os médicos, faziam um trabalho que realmente importava. Naquele momento, vendo a confusão linguística que se instalara na emergência, Márcio teve uma daquelas ideias que considerava brilhantes. Com aquele sorriso enviesado que usava sempre que estava prestes a fazer uma das suas famosas observações sarcásticas, ele apontou para Helena e disse autossuficiente para todos ouvirem. Ei, Helena, se conseguir traduzir alemão e francês para nós, te promovo a diretora do hospital. Os médicos e enfermeiros riram automaticamente, como faziam sempre que o chefe fazia uma piada. Era aquele riso condescendente de quem participa da brincadeira sem pensar nas consequências. Para todos ali, a ideia de uma faxineira resolver um problema que nem os médicos conseguiam resolver era absurda o suficiente para render boas gargalhadas. Márcio se sentiu satisfeito com a própria esperteza. Havia quebrado a tensão do momento, demonstrado liderança através do humor e reafirmado a hierarquia natural do hospital. Médicos pensam e resolvem problemas complexos. Auxiliares de limpeza limpam o chão. Mas Helena parou completamente. O esfregão ficou imóvel em suas mãos. Ela olhou para o Dr. Márcio com uma expressão que ele nunca havia visto antes em nenhum funcionário de apoio. Não era submissão, não era medo, não era vergonha. Era algo que ele não conseguiu identificar imediatamente, mas que o incomodou de forma inexplicável. Então, com uma voz clara e firme que cortou através de todo o barulho da emergência, Helena disse: Doutor, com qual deles o senhor quer que eu comece? O casal alemão que está reclamando de dor no peito ou os franceses que estão tentando explicar sobre o marcapasso do senhor idoso? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dr. Márcio ficou com a piada suspensa no ar, o sorriso morrendo lentamente em seus lábios. Os médicos e enfermeiros pararam de rir e trocaram olhares confusos. Até os pacientes brasileiros pareceram perceber que algo extraordinário estava acontecendo. Helena largou o equipamento de limpeza e se dirigiu primeiro ao casal alemão. Márcio observou boquiaberto enquanto ela conversava fluentemente em alemão com os pacientes, fazendo perguntas específicas, anotando informações, transmitindo uma confiança profissional que ele jamais havia imaginado que ela possuísse. Herr Doktor, disse ela voltando-se para ele com informações precisas. O Sr. Klaus tem histórico de problemas cardíacos, toma beta-bloqueadores e está sentindo dor irradiado no braço esquerdo. A senhora Ingrid está preocupada porque eles perderam os medicamentos no acidente. Sem esperar resposta, ela se dirigiu aos franceses e repetiu o mesmo processo, conversando com a mesma fluência e profissionalismo. Doutor, disse ela após alguns minutos, Monsieur Pierre tem um marcapasso implantado há 3 anos. Está com taquicardia e Madame Françoise está tentando explicar que ele é alérgico à penicilina. Dr. Márcio ficou paralisado. Somente treinada para processar informações médicas complexas em segundos, simplesmente não conseguia processar o que estava acontecendo. A mulher que ele havia visto todos os dias durante 8 anos, limpando corredores, se transformara diante dos olhos dele numa profissional bilíngue, na verdade trilíngue, que estava resolvendo um problema que ele próprio não sabia como abordar. Pior que isso, ela havia feito uma triagem médica preliminar mais eficiente do que qualquer residente teria feito nas mesmas circunstâncias. Como, como você sabe falar alemão e francês? Conseguiu gaguejar finalmente. Helena olhou com aquela mesma expressão indecifrável. Vivi na Europa durante 15 anos, doutor. Trabalhei em hospitais na Alemanha e França antes de vir para cá. A informação atingiu Márcio como um soco no estômago. Durante 8 anos, ele havia tratado aquela mulher como parte da mobília, sem nunca se dar ao trabalho de conhecer sua história, sua experiência, suas qualificações.
E agora descobria que ela tinha um background internacional que rivalizava com o dele próprio. Mas o que mais o perturbou não foi descobrir que Helena falava 3 idiomas. Foi a forma como os outros médicos agora olhavam para ela e para ele. Dr. Rafael, o residente que havia feito a pergunta sobre pacientes estrangeiros meia hora antes, observava Helena com admiração evidente. Os enfermeiros, que antes riam de suas piadas, agora pareciam questionar silenciosamente sua competência. E Helena continuava trabalhando, não de forma triunfante ou arrogante, mas com a mesma eficiência silenciosa que sempre demonstrara na limpeza, só que agora aplicada à comunicação médica. Ela traduzia sintomas, explicava procedimentos para os pacientes e servia de ponte entre dois mundos que antes pareciam irreconciliáveis. Dr. Márcio ficou paralisado. Sua mente treinada para processar informações médicas complexas em segundos, simplesmente não conseguia processar o que estava acontecendo. A mulher que ele havia visto todos os dias durante 8 anos, limpando corredores, havia se transformada, diante dos olhos dele, numa profissional bilíngue, na verdade trilíngue, que estava resolvendo um problema que ele próprio não sabia como abordar. Pior que isso, ela havia feito uma triagem médica preliminar mais eficiente do que qualquer residente teria feito nas mesmas circunstâncias. Como... como você sabe falar alemão e francês? Conseguiu gaguejar finalmente. Helena olhou com aquela mesma expressão indecifrável. Vivi na Europa durante 15 anos, doutor. Trabalhei em hospitais na Alemanha e França antes de vir para cá. A informação atingiu Márcio como um soco no estômago. Durante 8 anos, ele havia tratado aquela mulher como parte da mobília, sem nunca se dar ao trabalho de conhecer sua história, sua experiência, suas qualificações. E agora descobria que ela tinha um background internacional que rivalizava com o dele próprio. Mas o que mais o perturbou não foi descobrir que Helena falava 3 idiomas, foi a forma como os outros médicos agora olhavam para ela e para ele. Dr. Rafael, residente que havia feito a pergunta sobre pacientes estrangeiros meia hora antes, observava Helena com admiração evidente. Os enfermeiros, que antes riam de suas piadas, agora pareciam questionar silenciosamente sua competência. E Helena continuava trabalhando. Não de forma triunfante ou arrogante, mas com a mesma eficiência silenciosa que sempre demonstrara na limpeza, só que agora aplicada à comunicação médica. Ela traduzia sintomas, explicava procedimentos para os pacientes e servia de ponte entre dois mundos que antes pareciam irreconciliáveis. Dr. Márcio percebeu que havia perdido completamente o controle da situação. A hierarquia que ele considerava natural e imutável havia sido questionada por uma auxiliar de limpeza que falava mais idiomas que ele. Sua autoridade, baseada em títulos e posição, havia sido ofuscada pela competência prática de alguém que ele nem considerava digna de sua atenção. Pela primeira vez em 15 anos de carreira, Dr. Márcio Henrique Santana não sabia o que fazer. Nas horas que se seguiram ao incidente na emergência, Márcio tentou desesperadamente retomar o controle da situação e das suas próprias emoções. Refugiou-se em seu consultório, fechou a porta e tentou racionalizar o que havia acontecido. Foi só sorte, murmurou para si mesmo enquanto fingia revisar prontuários. Qualquer um pode decorar algumas frases básicas em alemão e francês, não significa nada. Mas as palavras soavam vazias até para ele mesmo. O que havia presenciado ira muito além de algumas frases básicas. Helena havia conduzido entrevistas médicas completas, havia identificado sintomas específicos, havia demonstrado conhecimento de terminologia médica em 3 idiomas diferentes. O que mais o incomodava era a facilidade com que ela havia assumido a situação. Não houve hesitação, não houve insegurança. Ela simplesmente fez o que precisava ser feito, com uma competência que ele, como chefe da emergência, deveria ter demonstrado. Às 2 da tarde, durante o almoço no refeitório médico, a conversa inevitavelmente girou em torno do que havia acontecido na manhã. "Vocês viram aquilo?", comentou a doutora Patrícia Lemos, cardiologista. "A Helena falando alemão e francês como se fosse nativa. Eu trabalho aqui há 5 anos e nunca soube disso. É impressionante como a gente convive com as pessoas todos os dias e não faz ideia de quem elas realmente são." Márcio ouvia em silêncio, tentando manter sua expressão neutra, mas por dentro sentia uma mistura tóxica de embaraço, irritação e algo que não queria admitir: inveja. Dr. Rafael, o residente, fez a observação que mais incomodou Márcio. "Ela resolveu o problema de comunicação em 10 minutos. Nós ficamos meia hora tentando usar aplicativos de tradução sem sucesso." "Bem", disse Márcio, tentando recuperar alguma autoridade, "habilidades linguísticas são úteis, mas não substituem conhecimento médico profundo.
Traduzir é uma coisa, diagnosticar e tratar é a outra completamente diferente. Mas até ele percebeu que a observação soou defensiva e mesquinha. Doutora Patrícia olhou com uma expressão ligeiramente surpresa. Claro, Márcio, ninguém está questionando sua competência médica, mas você tem que admitir que foi impressionante o que ela fez. E olha que ela também demonstrou conhecimento de terminologia médica, sabia explicar sobre beta-bloqueadores e marca-passos. A conversa continuou, mas Márcio parou de participar. Cada elogio dirigido a Helena era como uma pequena agulhada em seu orgulho. Não conseguia entender por que se sentia tão incomodado com o reconhecimento de uma funcionária competente. Afinal, não era ele quem sempre pregava sobre excelência em todos os aspectos do atendimento? Mas a verdade que ele não queria admitir nem para si mesmo era que Helena havia exposto uma falha fundamental em sua liderança. Durante 8 anos, ele havia ignorado completamente o potencial de uma funcionária, perdendo oportunidades de melhorar o atendimento do hospital simplesmente porque considerava sua posição hierárquica inferior demais para merecer atenção. Pior, ela havia demonstrado habilidades que ele próprio não possuía, na frente de toda a sua equipe, minando sua autoridade inquestionável. Naquela tarde, algo inusitado aconteceu na rotina de Dr. Márcio. Pela primeira vez em 8 anos, ele prestou atenção em Helena Rodrigues. Entre um paciente e outro, ele se pegou observando-a pelos corredores. Notou detalhes que nunca havia percebido antes. A forma meticulosa com que ela organizava seu trabalho, como conhecia a rotina do hospital melhor que qualquer supervisor, e como nunca havia faltado um único dia de trabalho em 8 anos. Por volta das 16 horas, ele fez algo que jamais havia feito. Foi ao Departamento de Recursos Humanos verificar o arquivo funcional dela. Doutor Márcio, disse Márcia, a supervisora de RH, surpresa? O que o traz por aqui? Preciso verificar algumas informações sobre a funcionária Helena Rodrigues. Questões administrativas. Mentiu ele. Márcia abriu o arquivo no computador. Helena Rodrigues, 52 anos, auxiliar de limpeza há 8 anos, nunca teve nenhuma advertência, pontualidade exemplar. Nossa, olha só isso. O que? Perguntou Márcio, tentando disfarçar a ansiedade. No currículo dela está escrito que ela tem experiência profissional na Alemanha e França. Trabalhou em hospitais lá. Como nunca prestamos atenção nisso? Márcio sentiu o estômago se contrair. Que tipo de experiência? Auxiliar de enfermagem em Berlim por 4 anos, recepcionista bilíngue em um hospital em Lyon por 3 anos. Nossa! E tem referências internacionais aqui. Por que ela está trabalhando como auxiliar de limpeza se tem esse background? A pergunta atingiu Márcio como uma bufetada. Por que mesmo? Por que uma mulher com experiência internacional em hospitais estava limpando o chão em São Paulo? E mais importante, porque ele, como chefe, nunca havia se dado ao trabalho de conhecer o background de seus funcionários. Obrigado, Márcia. Era só isso que eu precisava saber. Ele saiu da RH com mais perguntas do que respostas. Helena não era apenas uma faxineira que por acaso sabia falar idiomas. Era uma profissional de saúde, com experiência internacional, que por algum motivo havia aceito uma posição muito abaixo de suas qualificações. De volta a seu consultório, Márcio se viu numa situação completamente nova. Pela primeira vez na carreira, estava genuinamente curioso sobre a história de um funcionário de apoio. Naquela noite, em seu apartamento de 300 metros quadrados na Vila Olímpia, Márcio não conseguiu se concentrar em mais nada. Tentou assistir ao noticiário econômico, revisar alguns estudos médicos, mas sua mente voltava sempre para a cena da manhã. Serviu-se de um uísque escocês de 25 anos e se instalou na poltrona de couro italiana de onde tinha vista para toda a cidade. Era ali que costumava saborear suas vitórias profissionais, planejar novos investimentos, sentir-se no controle de sua vida perfeitamente ordenada. Mas, naquela noite, a vista panorâmica de São Paulo não trouxe a sensação habitual de superioridade. Em vez disso, ele se viu obrigado a confrontar questões desconfortáveis sobre si mesmo. Por que havia se sentido tão ameaçado pela competência de Helena? Porque a descoberta de que ela falava 3 idiomas havia mexido tanto com seu ego. E mais perturbador, que outros talentos ele havia ignorado durante todos esses anos de carreira? Lembrou-se da expressão no rosto de Helena quando ela o olhou após sua piada. Não era raiva, não era ressentimento, era algo muito pior. Era decepção. Como se ela tivesse esperado algo melhor dele e ele tivesse falhado em suas expectativas. A lembrança o incomodou mais do que esperava. Durante toda a sua carreira, Márcio havia se orgulhado de ser respeitado e admirado. Descobrir que havia decepcionado alguém, especialmente alguém cujo respeito ele nem sabia que queria,
Era uma experiência completamente nova e desagradável. Terminou o uísque e serviu outro. Depois, mais um. Era a primeira vez em anos que bebia sozinho por motivos que não eram celebração. Na manhã seguinte, terça-feira, Márcio chegou ao hospital com uma ressaca emocional que era pior que a física. Havia dormido mal, sonhado com situações embaraçosas envolvendo Helena e acordado com a sensação de que algo fundamental havia mudado em seu mundo. Tentou manter sua rotina normal, reunião matinal, revisão de casos, consultas agendadas. Mas estava distraído, irritadiço, não conseguia se concentrar completamente em nada. Às 10h30, uma nova emergência testou novamente os limites da sua competência e paciência. Uma ambulância chegou com uma família italiana. Os pais haviam sofrido um acidente de carro e traziam consigo 3 crianças pequenas que estavam em estado de pânico. Os pais tinham ferimentos leves, mas as crianças, de 4, 6 e 8 anos, não paravam de chorar e falar em italiano, claramente traumatizadas. A situação era delicada. As crianças precisavam de atendimento psicológico de emergência, mas como fazer isso sem comunicação adequada? Dr. Márcio observou a cena se repetir. Médicos tentando usar gestos, enfermeiros frustrados com aplicativos de tradução que não funcionavam com crianças assustadas, pais feridos tentando acalmar filhos em pânico. E então, inevitavelmente, alguém gritou: "Chama a Helena!" Desta vez, foi Dr. Rafael que tomou a iniciativa, sem nem consultar Márcio. O residente simplesmente assumiu que Helena seria a solução natural para o problema de comunicação. Márcio sentiu uma pontada de irritação. Como assim, chama a Helena? Ele era o chefe da emergência. As decisões deveriam passar por ele. Mas antes que pudesse reagir, Helena já estava ali, avaliando rapidamente a situação. E desta vez Márcio prestou atenção completa em cada movimento dela. Ela se aproximou das crianças com uma calma impressionante, ajoelhou na altura delas e começou a falar em italiano com uma voz suave e reconfortante. Não era apenas tradução, era psicologia infantil aplicada em tempo real em língua estrangeira. "Ciao, bimbini, mi chiamo Helena. Sono qui per aiutarvi. I vostri parents staranno bene, ok?" As crianças gradualmente pararam de chorar. Helena conversava com elas sobre suas bonecas, seus brinquedos favoritos, suas casas na Itália. Em poucos minutos, havia estabelecido uma conexão emocional que permitiu ao psicólogo pediátrico do hospital fazer uma avaliação adequada. Mas o que mais impressionou Márcio foi como ela coordenou todo o atendimento. Ela não apenas traduziu, ela organizou prioridades, sugeriu abordagens, antecipou necessidades. "Doutor, as crianças estão preocupadas porque não sabem onde vão dormir hoje. Os pais estão bem, mas vão ficar em observação. Alguém precisa contatar o consulado italiano para questões de documentação e hospedagem." Novamente, Helena havia pensado em aspectos da situação que ele nem havia considerado. Não apenas os aspectos médicos imediatos, mas as consequências práticas e burocráticas que afetariam aquela família. Quando a situação foi resolvida e a família italiana adequadamente atendida, Dr. Rafael se aproximou de Helena. "Helena, muito obrigado. Você salvou o dia." De novo, não consegui evitar a pergunta. "Ah, doutor, a Helena já nos ajudou várias vezes com pacientes estrangeiros. Ontem mesmo, ela atendeu um casal alemão e uma senhora francesa. É incrível como ela consegue se comunicar com todo mundo." A informação atingiu Márcio como um raio. Helena não havia demonstrado suas habilidades apenas uma vez, por sorte ou coincidência. Ela havia sido chamada várias vezes para resolver problemas de comunicação, e ele, como chefe da emergência, não sabia de nada disso. Como isso era possível? Como algo tão importante estava acontecendo em seu departamento sem seu conhecimento? "Por que ninguém me informou sobre isso?" perguntou ele, tentando manter a voz controlada. Dr. Rafael pareceu genuinamente surpreso com a pergunta. "Bem, não achamos que fosse necessário incomodar o senhor com questões de tradução. A Helena resolve rapidamente e volta ao trabalho dela." A resposta foi devastadora. Sua própria equipe havia criado um protocolo não oficial que o excluía completamente. Eles haviam encontrado uma solução eficiente para um problema recorrente e nem haviam considerado necessário informá-lo. Como isso era possível? Como algo tão importante estava acontecendo em seu departamento sem seu conhecimento?
O fim de semana passou como uma eternidade para Dr. Márcio. Sentado em seu apartamento luxuoso, cercado por todos os símbolos de seu sucesso profissional, ele não conseguia parar de pensar na forma como sua equipe havia criado um protocolo paralelo que o excluía completamente. Pela primeira vez em sua carreira, ele se questionou sobre a sua verdadeira importância no hospital. Era possível que sua autoridade fosse apenas nominal? Que sua equipe funcionasse melhor quando ele não estivesse por perto? Segunda-feira chegou carregada de uma tensão que ele tentou disfarçar. Durante a reunião matinal, observou cada membro de sua equipe com olhos diferentes. Dr. Rafael, que antes parecia apenas um residente submisso, agora demonstrava uma confiança que Márcio não havia notado antes. As enfermeiras trocavam olhares que pareciam esconder segredos compartilhados. "Alguma novidade do fim de semana?" perguntou ele, tentando soar casual. "Tranquilo, doutor", respondeu doutora Patrícia. "Apenas os casos de rotina." Mas Márcio percebeu uma hesitação quase imperceptível. Havia algo que não estava sendo dito. Foi então que Valéria, sua secretária, bateu na porta da sala de reunião. "Doutor Márcio, o senhor tem uma ligação urgente do doutor Fernando, diretor do Hospital São Jerônimo." A ligação era sobre uma proposta de parceria entre os hospitais. Mas no meio da conversa, Dr. Fernando mencionou casualmente: "Márcio, soube que vocês têm uma funcionária poliglota aí que está ajudando muito com pacientes internacionais. Aqui temos uma situação similar com uma auxiliar nossa." Márcio quase deixou o telefone cair. "Como assim? Soube." "Ah, o Dr. Rafael comentou comigo no congresso de cardiologia na semana passada. Disse que vocês resolveram o problema de comunicação com estrangeiros de forma muito eficiente." Quando desligou o telefone, Márcio sentiu uma mistura de raiva e humilhação que não experimentava desde os tempos de residente. Dr. Rafael havia representado o hospital num congresso, um congresso do qual ele próprio participara, e havia falado de Helena como se fosse uma descoberta oficial do hospital, sem nem mencioná-lo. Naquela tarde, Márcio tomou uma decisão que jamais havia considerado antes. Começou a investigar discretamente sua própria equipe. Queria entender como a Helena havia se tornado uma peça fundamental em seu departamento sem seu conhecimento. Começou conversando com as enfermeiras, fingindo interesse casual. "Como está sendo trabalhar com pacientes estrangeiros ultimamente?" "Ah, muito melhor desde que descobrimos que a Helena fala várias línguas", respondeu Carla, sem perceber a ironia de suas palavras. "Ela tem uma paciência incrível com os pacientes, explica tudo direitinho, acalma as famílias." "E há quanto tempo vocês descobriram isso?" "Faz umas 3 semanas. Foi quando chegaram aqueles alemães no acidente. A Helena se ofereceu para ajudar e, nossa, foi impressionante." 3 semanas. 3 semanas em que uma transformação fundamental havia acontecido em seu departamento e ele não sabia de nada. Márcio continuou sua investigação informal. Conversou com seguranças, com outros médicos, com funcionários da administração. Gradualmente, foi descobrindo que Helena havia se tornado uma figura respeitada e procurada em todo o hospital. "Ela é incrível", comentou um enfermeiro do terceiro andar. "Semana passada ajudou com uma família francesa que estava desesperada. Não só traduziu tudo, como explicou os procedimentos de uma forma que eles entenderam perfeitamente." "E como vocês souberam que ela falava francês?" "Ah, o pessoal da emergência comentou. Todo mundo já sabe que quando chega estrangeiro é só chamar a Helena." Todo mundo sabia, menos ele. Na quinta-feira daquela semana, Márcio não aguentou mais. Decidiu que precisava conversar com Helena diretamente, nem que fosse para entender como havia perdido completamente o controle da situação. Encontrou-a no depósito de materiais de limpeza, organizando seus equipamentos com a mesma meticulosidade que demonstrava em tudo. Pela primeira vez em 8 anos, ele realmente olhou para ela, não como parte da mobília, mas como uma pessoa. "Helena, você tem um momento?" Ela olhou para ele com aquela mesma expressão indecifrada que o havia incomodado tanto na semana anterior. Não era a hostilidade, mas também não era a submissão automática que ele esperava de funcionários hierarquicamente inferiores. "Claro, doutor.
O que o senhor precisa? Eu queria entender melhor sobre a sua experiência com idiomas. Soube que você tem ajudado muito com pacientes estrangeiros. Helena continuou organizando seus materiais enquanto falava, sem demonstrar nenhuma urgência em parar seu trabalho para dar atenção total a ele. Outro sinal de que a dinâmica de poder havia mudado de forma que ele não compreendia completamente. Morou na Europa há alguns anos, doutor. Acabei aprendendo algumas línguas. Alguns anos? Como? 15 anos. Trabalhei em hospitais na Alemanha e França. A informação o atingiu novamente como uma bofetada. 15 anos de experiência internacional em hospitais e ela estava ali, limpando o chão, enquanto ele se vangloriava de seus 2 anos de especialização nos Estados Unidos. Por que nunca mencionou isso? Helena parou de organizar os materiais e o olhou diretamente. O senhor nunca perguntou, doutor. A simplicidade da resposta foi devastadora. Em 8 anos, ele nunca havia feito uma única pergunta pessoal para ela. Nunca havia demonstrado o menor interesse em conhecer sua história, suas qualificações, suas experiências. E por que está trabalhando como auxiliar de limpeza, se tem essa experiência? Porque é o trabalho que estava disponível quando eu precisei, e é um trabalho digno que executo com orgulho. Havia algo na forma como ela disse trabalho digno que soou como uma crítica velada à sua atitude. Como se ela estivesse apontando o preconceito que ele nem sabia que tinha. Mas você poderia estar trabalhando como, sei lá, tradutora, intérprete médica? Poderia, doutor, mas estou aqui. E quando surge a oportunidade de ajudar alguém com meus conhecimentos, eu ajudo, independente do meu cargo oficial. A última frase foi como uma agulhada. Helena estava dizendo, nas entrelinhas, que ela fazia o que era necessário para o bem dos pacientes, enquanto ele se preocupava apenas com títulos e hierarquias. Na semana seguinte, uma situação colocou Márcio face a face com sua própria inadequação de uma forma que ele não podia mais ignorar. Uma família árabe chegou ao hospital com uma emergência pediátrica. A criança, de 6 anos, havia ingerido algo tóxico e estava em estado grave. Os pais falavam apenas árabe e estavam em pânico total. Dr. Márcio assumiu o caso pessoalmente. Afinal, era uma emergência pediátrica complexa que exigia sua expertise. Mas rapidamente percebeu que estava completamente perdido. Não apenas porque não falava árabe, mas porque descobriu que Helena também não dominava esse idioma. Pela primeira vez em semanas, ele estava numa situação onde nem Helena podia resolver o problema de comunicação. Era sua chance de retomar o controle, de provar sua competência, de mostrar por que era o chefe. Mas o que aconteceu foi exatamente o oposto. Helena, ao perceber que não podia traduzir diretamente, tomou uma iniciativa que deixou Márcio pasmo. Ela ligou para a comunidade árabe local, localizou um intérprete voluntário, coordenou sua chegada urgente ao hospital e organizou todo o atendimento enquanto Márcio ainda tentava decidir qual protocolo seguir. Mais que isso, ela ficou com a família durante todo o atendimento, oferecendo suporte emocional através de gestos, expressões faciais e a linguagem universal da compaixão humana. Mesmo sem falar árabe, ela conseguiu acalmar os pais de uma forma que Márcio, com toda a sua experiência médica, não conseguia. Quando o intérprete chegou e a situação foi resolvida, a criança ficou bem, após lavagem gástrica e medicação adequada. Os pais árabes agradeceram não apenas a ele, o médico que salvou a vida do filho, mas especialmente a Helena, que havia coordenado tudo e dado suporte emocional quando eles mais precisavam.
Dr. Rafael, que havia assistido toda a cena, fez um comentário que ecoou na mente de Márcio pelo resto do dia. Helena não é apenas uma tradutora, né, doutor? Ela é uma verdadeira facilitadora de cuidados. Sabe quando não falar sua língua, sabe quem procurar, sabe como organizar atendimento humanizado. Naquela noite, Márcio chegou em casa e se olhou no espelho do banheiro por longos minutos. O homem que olhava de volta era o mesmo fisicamente, mas algo fundamental havia mudado. Pela primeira vez na vida, ele estava questionando não apenas sua competência profissional, mas seus valores como pessoa. Helena havia demonstrado liderança, iniciativa, resolução de problemas e, acima de tudo, humanidade, de uma forma que ele, com todos os seus títulos e posições, não conseguia igualar. A transformação definitiva de Márcio aconteceu numa segunda-feira chuvosa de abril, quando uma situação testou não apenas suas habilidades médicas, mas sua capacidade de engolir o orgulho e fazer a coisa certa. Uma emergência chegou ao hospital. Um ônibus de turismo com idosos franceses havia capotado na rodovia. Eram 15 feridos, a maioria com lesões ortopédicas complexas, mas todos em estado de choque emocional severo. Dr. Márcio estava de plantão, e era obviamente sua responsabilidade coordenar o atendimento. Mas quando viu a magnitude da situação, 15 idosos franceses chorando, gritando, alguns confusos devido a possíveis traumatismos cranianos, sua primeira reação foi de pânico. Ele sabia que precisava de Helena, não apenas para traduzir, mas para coordenar todo o atendimento humanizado que a situação exigia. Mas chamá-la significava admitir publicamente, diante de toda a sua equipe e dos residentes, que ele precisava da ajuda de uma auxiliar de limpeza. Pelo tempo que durou uma preciosa ceia, ele tentou lidar com a situação sozinho. Usou aplicativos de tradução, tentou comunicação por gestos, pediu para enfermeiros tentarem inglês básico. O resultado foi um caos crescente. Idosos cada vez mais assustados, familiares franceses chegando e não conseguindo obter informações, médicos frustrados com a barreira de comunicação. Foi Dr. Rafael que tomou a iniciativa. Dr. Márcio, precisamos chamar a Helena. Esta situação está fugindo do controle. Márcio olhou ao redor. Via enfermeiros estressados, pacientes em pânico, familiares desesperados. Via sua própria incompetência sendo exposta de forma humilhante. Mas, acima de tudo, via pessoas sofrendo desnecessariamente por causa de seu orgulho. Chama a Helena, disse ele, engolindo uma dose de humildade que tinha gosto amargo. Quando Helena chegou, a transformação foi imediata e devastadora para o ego de Márcio. Em menos de 10 minutos, ela havia organizado triagem por gravidade, acalmado os pacientes mais agitados, explicado a situação para familiares que iam chegando e coordenado com assistentes sociais para questões de hospedagem e documentação. Mais que isso, ela a incluiu no processo de forma respeitosa, mas clara. Dr. Márcio, dizia ela depois de conversar com cada paciente, Madame Dubois tem dor no quadril direito, histórico de osteoporose, toma anticoagulante. Monsieur Langard está confuso, pode ser traumatismo craniano. A família quer ficar perto dele durante os exames. Helena não estava apenas traduzindo, estava conduzindo uma triagem médica completa e repassando informações organizadas que permitiam a ele tomar decisões médicas rápidas e eficientes. Pela primeira vez em sua carreira,
Márcio experimentou o que era trabalhar em equipe de verdade. Não hierarquia, não subordinação, mas colaboração genuína, onde cada pessoa contribuía com suas melhores habilidades para o bem comum. E foi nesse momento que ele entendeu a magnitude do seu erro durante todos esses anos. Naquela noite, Márcio não foi para casa. Ficou em seu consultório até tarde, tentando processar o que havia acontecido. Pela primeira vez, permitiu-se uma reflexão honesta sobre sua carreira, seus valores, sua forma de tratar as pessoas. Lembrou-se de quantas vezes havia ignorado sugestões de enfermeiros experientes, simplesmente porque não tinham diploma médico. Quantas vezes havia tratado funcionários de apoio como invisíveis? Quantas oportunidades de aprender e crescer havia perdido por causa de sua arrogância? Helena não era a exceção. Era apenas a mais evidente de suas falhas de liderança. Quantos outros talentos ele havia desperdiçado? Quantas outras pessoas competentes ele havia subestimado? Pegou o telefone e ligou para Dr. Fernando, do Hospital São Jerônimo. Fernando, é o Márcio. Desculpa ligar tarde, mas preciso te fazer uma pergunta. Como vocês descobriram os talentos da auxiliar poliglota que vocês têm aí? Foi interessante. Aparentemente ela sempre teve essas habilidades, mas só descobrimos por acaso durante uma emergência. O chefe de lá fez uma piada sobre tradução e ela respondeu que falava 3 idiomas. Todo mundo ficou de queixo caído. E agora? Agora ela foi promovida. Virou coordenadora de comunicação internacional. Salário triplicou, trabalha diretamente com a diretoria e é peça fundamental no nosso atendimento a estrangeiros. Por quê? Márcio desligou o telefone, sentindo-se fisicamente doente. Enquanto ele desperdiçava os talentos de Helena por 8 anos, outros hospitais estavam criando cargos específicos para pessoas com habilidades similares. Na manhã seguinte, Márcio tomou uma decisão que jamais havia considerado. Foi procurar Helena para uma conversa honesta, sem jogos de poder, sem tentativas de manter a autoridade. Encontrou-a na copa dos funcionários, tomando café antes do expediente começar. Sentou-se na mesa ao lado dela, algo que nunca havia feito em 8 anos. Helena, posso conversar com você? Ela o olhou com aquela expressão calma que ele havia aprendido a interpretar como inteligência avaliando a situação. Claro, doutor. Eu quero me desculpar, disse ele sem rodeios. Pelo que disse naquele dia, pela forma como a tratei todos esses anos, por ter desperdiçado seus talentos por pura ignorância. Helena continuou bebendo seu café, avaliando se a desculpa era genuína. Também quero propor algo, continuou Márcio. Quero criar um cargo específico para você aqui no hospital. Assistente de comunicação internacional, com salário compatível, participação em reuniões administrativas, reconhecimento oficial de suas competências. Pela primeira vez desde que a conhecia, Helena sorriu. Mas não era um sorriso de vitória ou satisfação. Era um sorriso triste, quase melancólico. Doutor, agradeço a proposta e aceito as desculpas, mas preciso lhe contar uma coisa. Márcio sentiu o estômago se contrair. Na semana passada, recebi uma proposta do Hospital São Jerônimo. Coordenadora de comunicação internacional. Salário 3 vezes maior que o atual, equipe própria, projeto para implementar atendimento internacional em hospitais públicos da cidade. E você vai aceitar? Já aceitei, doutor. Meu último dia aqui é sexta-feira. O silêncio que se seguiu foi devastador. Márcio percebeu que havia perdido Helena, não por incompetência dela, mas por sua própria cegueira.
Enquanto ele a ignorava, outros a descobriram e a valorizaram. Por que não me procurou antes? Por que não pediu reconhecimento? Helena terminou seu café e se levantou. Doutor, durante 8 anos, o senhor me viu todos os dias e nunca fez uma única pergunta sobre quem eu era. Por que eu acharia que estava interessado em saber o que eu poderia oferecer? Na sexta-feira, último dia de Helena no hospital, Márcio observou algo que o marcou profundamente. Durante todo o dia, médicos, enfermeiros, funcionários administrativos, seguranças e até pacientes vinham se despedir dela. Ele percebeu que Helena havia construído relacionamentos genuínos com todos no hospital. Todos, exceto ele. Ela conhecia os nomes dos filhos das enfermeiras, sabia dos problemas familiares dos seguranças, lembrava dos aniversários dos médicos residentes. Enquanto ele se isolava em sua torre de marfim, Helena havia se tornado parte fundamental da comunidade hospitalar de uma forma que ele, apesar de toda a sua autoridade formal, nunca conseguiu. No final do dia, quando ela estava guardando seus materiais pessoais, Márcio se aproximou dela uma última vez. Helena, eu aprendi muito com você, mesmo sem perceber na época. O que aprendeu, doutor? Que competência não tem a ver com diploma, que liderança não tem a ver com cargo, e que eu desperdicei 8 anos de uma oportunidade incrível de ter uma verdadeira parceira profissional. Helena estendeu a mão para ele. Doutor, o senhor é um médico excelente, salvou muitas vidas, tem muito conhecimento. Só precisa lembrar que hospital não é lugar de egos, é lugar de cuidar de pessoas. Quando ela saiu, Márcio ficou sozinho em seu consultório, olhando pela janela o movimento da cidade. Pela primeira vez em 15 anos de carreira, ele entendeu a diferença entre ser importante e ser relevante. Nos meses que se seguiram à saída de Helena, algo mudou fundamentalmente na forma como Márcio conduzia sua liderança. Não foi uma transformação instantânea, velhos hábitos morrem devagar, mas foi uma mudança real e duradoura. Começou fazendo algo simples, mas revolucionário. Aprendeu os nomes de todos os funcionários do seu departamento. Não apenas médicos e enfermeiros, mas auxiliares, seguranças, pessoal da limpeza, técnicos em radiologia. Mais que isso, começou a fazer perguntas sobre suas vidas, suas experiências, suas ideias para melhorar o atendimento. Descobriu que Maria, auxiliar de enfermagem há 20 anos, tinha insights valiosos sobre manejo de pacientes difíceis. Que João, segurança do turno da noite, fora paramédico militar e podia contribuir em emergências. Implementou reuniões semanais onde qualquer funcionário podia sugerir melhorias, independente de sua posição hierárquica. Criou protocolos que valorizavam a experiência prática tanto quanto o conhecimento teórico. Quando chegavam pacientes estrangeiros, em vez de entrar em pânico, ele próprio se matriculou num curso intensivo de inglês médico, não para competir com Helena, ela estava muito além disso, mas para nunca mais se sentir completamente perdido numa situação de barreira linguística. 6 meses após a saída de Helena, Márcio estava participando de um congresso médico internacional quando a viu na pauta principal apresentando um estudo sobre comunicação intercultural em ambientes hospitalares, impacto na qualidade do atendimento e satisfação dos pacientes. Ela estava elegante, confiante, falando para uma plateia de centenas de médicos e administradores hospitalares sobre a importância de valorizar competências não tradicionais na equipe de saúde. Durante a apresentação, ela mencionou um caso específico em que uma auxiliar de limpeza poliglota transformou completamente o atendimento a pacientes internacionais, mas levou anos para ser reconhecida devido a preconceitos hierárquicos da administração médica. Márcio soube que ela estava falando sobre eles. Após a apresentação, ele se aproximou dela no coffee break. Helena, parabéns pela apresentação, foi brilhante. Doutor Márcio, que surpresa encontrá-lo aqui.
Como tem sido a experiência no novo hospital? Incrível! Temos uma equipe de 6 tradutores agora. Atendemos pacientes de 15 países diferentes e estamos implementando o modelo em outros hospitais da rede pública. E o senhor? Como estão as coisas? Márcio hesitou, mas decidiu ser honesto. Diferentes. Melhores, na verdade. Você me ensinou algumas lições importantes sobre liderança. Que bom saber disso, doutor. Posso fazer uma pergunta? Você me odiava durante todos aqueles anos? Nunca odiei, doutor. Ficava decepcionada, às vezes, mas sempre tive esperança de que um dia o senhor enxergasse as pessoas ao seu redor de forma diferente. E agora? Agora, sei que algumas pessoas precisam de mais tempo para crescer. O importante é que cresçam. 2 anos daquele primeiro encontro constrangedor na emergência, Dr. Márcio Henrique Santana havia se tornado um líder completamente diferente. Não apenas um médico competente, mas um chefe que enxergava potencial onde outros só viam funções. Implementou no Hospital Santa Helena um programa de talentos ocultos, onde funcionários podiam declarar habilidades e experiências não diretamente relacionadas a seus cargos oficiais. Descobriu que tinha enfermeiros com formação em psicologia, auxiliares com experiência internacional, técnicos com conhecimentos de engenharia biomédica. Criou o primeiro departamento de comunicação intercultural em hospital privado do país, inspirado diretamente no trabalho que Helena estava desenvolvendo no setor público. Mais importante, transformou sua forma de se relacionar com pessoas, deixou de ver cargos e passou a ver competências. Deixou de dar ordens e passou a construir colaborações. Numa manhã de segunda-feira, exatamente 3 anos após aquela piada infeliz sobre tradução, ele estava revisando relatórios quando Valéria bateu na porta. Dr. Márcio, chegou uma carta para o senhor, pessoal. Era um convite de Helena. Ela havia sido nomeada Diretora Nacional de Comunicação Intercultural do Ministério da Saúde e estava organizando um encontro nacional sobre humanização hospitalar. Queria convidá-lo como palestrante para falar sobre liderança transformadora em ambientes médicos. No final da carta, ela havia escrito à mão: acredito que o senhor tem muito a ensinar sobre como líderes podem crescer e se transformar. Seria uma honra tê-lo conosco. Márcio sorriu, um sorriso diferente daqueles sorrisos arrogantes de anos atrás. Era um sorriso de gratidão, de humildade, de reconhecimento. Helena havia saído da sua vida, mas nunca havia parado de acreditar no seu potencial de transformação. E agora, finalmente, ele estava à altura dessa confiança. Pegou o telefone e discou um número que estava no convite. Helena, é o Márcio. Sobre o convite. Aceito. E Helena? Sim? Obrigado. Por tudo. Por ter me ensinado que a verdadeira autoridade não vem de títulos, mas de como tratamos as pessoas. Não me agradeça, doutor. Agradeça a si mesmo por ter tido coragem de mudar. Quando desligou o telefone, Márcio olhou pela janela de seu consultório. A mesma vista de sempre, mas vista por olhos completamente diferentes. Olhos que haviam aprendido a enxergar valor onde antes só viam hierarquia, competência onde antes só viam cargos, humanidade onde antes só viam funções. A transformação estava completa. O médico arrogante, que havia humilhado uma auxiliar de limpeza, por acaso, havia se tornado o líder que sempre poderia ter sido. E tudo isso porque uma mulher extraordinária, disfarçada de faxineira, havia tido a paciência de plantar sementes de mudança mesmo quando parecia que elas nunca iriam germinar. No final, Helena não havia apenas traduzido idiomas. Havia traduzido um homem de uma versão inferior de si mesmo para a melhor versão que ele podia ser. E essa, talvez,
tenha sido a tradução mais importante de todas.